Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao iBusiness Cast. Maravilha, eu sou o Alexandre Figueiredo, em companhia aqui com meu grande amigo Alonso Garrote. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, é isso, Alonso? Comunicação empresarial, em projetos, em todos os aspectos da vida, né, Alonso? O que você gostaria de introduzir aí para a gente? Comunicação, não é? A importância da comunicação, não somente nos dias atuais, mas principalmente para a vida nossa como um todo. Desde o início nós começamos a nos comunicar, não é? Desde quando nascemos e tem uma forma de se comunicar. Aí nós vamos crescendo, né? À medida que formos crescendo, nós vamos diferenciando-nos, não é? Pela comunicação, que é um dos aspectos mais importantes hoje, não só você fala empresarial, mas antes de ser empresarial é pessoal, não é, gente? Então, o mais importante que eu percebo é ter uma comunicação eficaz, eficiente, uma comunicação que seja entendida, não é? Comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Então, é bem por aí, nesse contexto que nós vamos bater um papo hoje, não é, Alexandre? Isso se aprende, né, Alonso? Você aprende, Sim, então, são técnicas, né? Fazem parte do, imagina assim, do portfólio de um profissional, a arte, o dom, né, da comunicação, na verdade. exatamente. É uma coisa assim, tem muitas pessoas que dizem assim, mas Garrote, comunicação, você já nasce sabendo falar, não é? Poxa, olha só essa desenvoltura, pega-se, leva-se em consideração grandes comunicadores do Brasil hoje. Poxa, não, você já nasceu sabendo falar, você está na frente, está não sei o quê. Não, não é. Isso se aprende ao longo da vida. A sua experiência mesmo, Alexandre. Imagina, você com toda a cancha que você tem hoje, você adquiriu de que jeito? Nasceu já com essa cancha, né? Não, Com esse conteúdo, com essa forma de se comunicar? Não. não. Você desenvolveu essa forma de se comunicar na medida em que você foi praticando a comunicação na sua vida, desde quando você nasceu. Né? O bebê, quando chora, ele quer alguma coisa, está se comunicando, depois vai crescendo, vem a fala, utilizar-se das palavras e tudo mais, vai crescendo, vai se desenvolvendo, tem que falar em público, não é? Essa questão de falar para uma câmera é uma novidade, não é bem uma novidade 100%, mas hoje em dia a maior parte das pessoas estão fazendo lives, não é? Apresentações em vídeo e precisam saber se comunicar. A centralização Fundamental, da né? imagem no vídeo, o olhar, para onde você vai olhar quando você estiver falando com o seu público, porque tudo isso é a comunicação, não é? Então nós aprendemos e não nascemos já sabendo falar, nós aprendemos. E tem Cara, mais, a hein, vida te, Alexandre? a vida te molda É, também, né? Você vai tomando porrada, você sim. vai aprendendo na porrada. Tem pessoas que têm a capacidade do autoaprendizado, né? Estudar, ler, buscar mais ensinamentos, cursos e uma série de É, ferramentas hoje em dia que, por exemplo, eu vim de exatas, né? Eu estudei, né, matérias técnicas a minha vida inteira. E eu diria para você que eu não tive uma disciplina sobre comunicação, que é olha aí. absolutamente importante, certo? Tanto para um engenheiro, certo? Para um arquiteto, para um advogado, nem se fala, né? Para alguém que atua na medicina, a comunicação é super importante, entendeu? Você pega um médico, um doutor que não sabe se comunicar com o paciente ou com a família. Então, assim, eu tenho, assim, para mim, principalmente nessa área de gestão de projetos, ela foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira, para o sucesso dos meus projetos, poder conversar e poder me comunicar e buscar um engajamento pela comunicação em diferentes níveis da empresa, porque com um CEO você fala de uma forma, certo? Um técnico você fala de outra, um engenheiro, um De outra doutor, um forma. cliente, um Perfeito, fornecedor. Então, saber jogar nesse ambiente corporativo e saber se comunicar com as pessoas é fundamental para o sucesso, certo, Alonso? perfeito. E isso daí reflete-se ao longo da vida, não é? Porque nós crescemos nos comunicando. E voltando àquela questão de que comunicação é o que o outro entende, não o que você fala, mostra que a tecnicidade das coisas precisam ser muito bem esclarecidas. Né? Você falou
da comunicação dos profissionais de medicina, dos médicos, etc., que muito próximo aí, eu vivi um momento, né, uma época, que eles eram muito técnicos na comunicação. E o paciente lá, nós, né, os pacientes, os clientes, não entendiam nada. Hoje já melhoraram muito, já explicam de uma forma bem coloquial, que seja inteligível pelas pessoas, pelos clientes, não é? Então, da mesma forma, os engenheiros, você que veio da parte de exatas e tudo mais, arquitetos, não é? Ou mesmo os programadores aí, o informatiquês, como se fala. É outra Então, língua, né? é outra língua e as pessoas, quando estiverem se comunicando com o público leigo, que aí é um dos aspectos mais importantes, né? Com quem eu vou falar? Essa pessoa ou essas pessoas, a minha audiência entende do assunto ou não tem um conhecimento prévio a respeito do assunto, para que você possa estruturar a sua apresentação. Há pouco você falava das matérias, né, das estruturações que você tem que fazer nas aulas que você ministra na faculdade, ou nas faculdades aí, você precisa saber, não é? Poxa, eu vou estruturar como? De que maneira eu estruturo a minha apresentação, as minhas aulas? É a mesma coisa, você está querendo se comunicar, não é? E passar uma mensagem para as pessoas. As pessoas precisam ter um entendimento claro dessas mensagens, da E dá o sua mensagem. feedback, né? E dá o feedback, né? Ah, claro, que é um outro componente da comunicação, não é? Você precisa desse retorno do seu público para que você possa se moldar, se ajustar. Eu digo a você que nunca ninguém consegue, sem retorno, sem um feedback, né, como você falou, se comunicar eficientemente, eficazmente. Não consegue. Não é? E nós aqui, nesse bate-papo, né, nesse Business Cast aí, semanal nosso, nós queremos que o público nos entenda. Não é? E esse Exatamente. entendimento passa por esse aspecto também do feedback. Exatamente. E você sabe que, lógico, né? Quando a gente faz uma apresentação, né, um workshop, uma palestra, aplica uma disciplina, um treinamento presencial, tem uma grande diferença quando você parte por remoto, né? Pô, nem fale, a diferença é muito grande, né? As pessoas, a própria forma, porque nós não temos a prática de falarmos na frente de uma câmera, não é? Então, existem treinamentos para isso. Eu mesmo já trabalhei em treinamentos de media training, né? Como utilizar-se, como dar uma entrevista televisiva, etc. Você tem essas técnicas. Só que se você não as utiliza, simplesmente você não consegue praticá-las de uma forma natural. Ou seja, aquela forma tranquila. Eu creio que a nossa proposta aqui nesse iBusiness Cast é exatamente essa, né? Que torne uma conversa. Nós estamos conversando e aproveitando e levando algumas dicas dos assuntos que estiverem em tema naquele momento, naquela semana. Então, é muito por aí. Eu penso, quanto mais natural você for, mais você se mostrará como você é. E é isso que o povo quer. O povo não quer fakes, né? Não quer fakes presentations. Eles querem uma apresentação verdadeira, né? Que as pessoas mostrem o seu real conhecimento, Exato. interesse, assim vai. Né? E às vezes as pessoas acham, mas no remoto eu não tenho como praticar. Tem sim. Você pode fazer uma gravação de um vídeo de você mesmo. Se você se você gravar 1 hora de uma palestra sua e você escutar ela, e você aguentar escutar, muito provavelmente algumas pessoas vão gostar, né, entendeu? Eu sei que não é fácil isso. Não é fácil. Mas Você... entendeu? Se você conseguir se convencer e se aguentar, eu acho que já é um bom caminho, entendeu? Mas é a prática, né, Alonso? Se você não praticar, você realmente não busca excelência. Por exemplo, a língua. Falar outras línguas. Eu cansei de Outros entrar em idiomas. reuniões, né, internacionais, ou fora, ou aqui com gringos aqui, ou eu indo para fora, e tendo que fazer uma apresentação. Tendo que convencer uma outra pessoa em um outro idioma.
em um outro ambiente, um outro país com uma cultura completamente diferente. Pois Inclusive, é. esse foi o meu TCC no meu MBA, tá? Em gestão de projetos. Comunicação em Tá. projetos globais. Porque é uma outra pegada, entende? O que você fala para um texano não é igual ao que você fala para um cara no norte da Alemanha. Tem uma diferença brutal, Sem dúvida, cultural, de língua, de sem dúvida. expressões, de como você se comporta, etc. Então, Uhum. é a prática, né, que traz isso, né, Alonso? É. E o que também, falando exatamente de comunicação em outros idiomas que não o nativo, eu creio que todos, não só nós, que não somos nativos na língua portuguesa, fomos fazer uma apresentação em outra língua, né? Comumente aí o inglês, o espanhol, que são os mais utilizados aí no dia a dia, mas eu digo para você que há uma dificuldade grande por falta de prática. Sim, Nós estávamos falando da prática. sim. Quanto mais praticar, você melhor ficará. É a máxima de Aristóteles, não é? A excelência está na prática. E Uhum. quanto mais você praticar, você se torna melhor. E é isso que nós devemos ter como uma premissa, Alexandre. Não é? A premissa de praticar muito. Não é? Por que, que muitos têm aquela patinada no início quando fala num outro idioma que não o nativo? Por falta disso, por Falta falta de da prática. prática. Se a E comunicação já é difícil em outro idioma, então aí você tem que praticar 2 vezes ou 3 vezes mais, né, Alonso? mais, porque a forma como você será entendido, que é isso que importa, né? Inteligível, é o que essa forma é diferente para cada cultura, como você bem disse. Não é? Cada cultura, né? Eu pego um empresário, um profissional no norte da Alemanha e um texano. Né? Você percebe totalmente, o texano vai na gíria. Olha, imagine, você está querendo aprender um idioma clássico. Aí chega lá no Texas, o cara ele tem o idioma, ele usa gírias. Aí você tem que aprender É aquela. quase um dialeto. É um dialeto. É Então quase um você dialeto. chega num ponto que você fala, puxa, como é que eu vou, né? Hablar, ó, né? Como é que eu vou falar um idioma desses? Um dialeto desses que seja? Ou melhor, como que eu vou ser entendido, inteligível, não é? Fazendo num idioma desses, me comunicando. Então, é um grande desafio para nós, e tanto é que a comunicação ela é a habilidade mais requisitada hoje. Se você Exatamente. fala. É uma coisa que eu converso com as pessoas e as pessoas às vezes não entendem. Por mais que tenhamos tecnologia, por mais que possamos automatizar processos, sejam eles administrativos ou industriais, etc. No fim, cada vez mais as habilidades soft, né? As soft skills, certo? Soft skills. Vai, assim, como posso dizer, direcionar o profissional do futuro. Essa é a interpretação que eu tenho. E uma das coisas que mostram hoje, na prática, né, a importância das soft skills, notadamente comunicação, que nós estamos falando dela hoje aqui, é exatamente compara. Não é? E isso é uma das argumentações das escolas de inglês. Um profissional com inglês, tecnicamente, vamos colocar os dois no mesmo nível. Um com inglês e o outro sem inglês. Qual o nível salarial? Claro, claro. Você consegue, aquele que tem inglês, ele tem uma condição de ter uma melhor remuneração daquele outro, que Claro, ele ainda já não tá tem limitado, o né? idioma. Ele tá Isso falando limitado, né? falando do inglês, mas tem o Sim, francês, tem o sim. italiano, né? Então você começa, pessoas que trabalham numa empresa francesa, por exemplo, tem que ter o francês. Aí vem um italiano e compra essa empresa francesa, tem que saber Não, italiano. tem que saber italiano. Não E tem o se que. estiver no Brasil, você vai ter que saber português. Também vai ter que ter o inglês, claro, é global. Então você tem que ser um poliglota, não é? Claro, sem E dúvida. é aí que entra a capacidade individual do ser humano, né, nossa, de poder aprender coisas novas. Agora, o framework básico é a comunicação, certo? Sim,
Sim, certo? A língua, sim. ok, né? Dentro do ambiente que você tiver inserido, se ele for altamente técnico, você também vai ter que saber, né? As expressões, Claro, claro. né, as terminologias dessa área que você está atuando. Mas o esqueleto é saber se comunicar. Porque É, eu entendo o seguinte: se você souber se comunicar e souber estudar também, é outra língua, né? Tem que saber estudar também, né? Não é uma coisa assim. E normalmente, quando você aprende uma língua, a segunda já é mais fácil, porque você entendeu a sim, lógica, né? O sim, esqueleto. E nós, verdade. brasileiros, a gente tem uma certa vantagem, né? Porque a nossa língua nos ajuda em várias outras línguas, né? Isso. Até pela origem dela, né, Alexandre? Então, Uhum, eu acho que o mais importante aí é você ter essa consciência da uhum, importância da sua habilidade em se comunicar, seja em uhum, qual ambiente for. uhum. Essa consciência é fundamental. É Quando nós fundamental. estamos conscientes, mesmo errando, nós Uhum, aprendemos. Eu entendo que é aquela história do o erro, ele é humano, né? uhum. Você não pode persistir no Claro, erro. normal, Mas sim. para você não persistir no erro, você tem que estar Uhum, consciente. uhum, Se você não estiver consciente, você vai continuar errando. Por uhum. isso tem que ter essa base, essa estrutura do idioma, a maneira como funciona, como, né? É importante conhecer a origem do idioma para você aprendê-lo melhor, na minha concepção. Uhum. É como você lembra quando você estudava literatura no colégio, não é? Então você Não. tinha que lá, né? Aquela, não, eu falo pelo princípio, viu? Falo pelo princípio, porque você ia estudar um Castro Alves, não é? Você tinha que saber, pô, a obra dele. Como para entender a obra do cara, você tinha que saber de onde ele veio, que vida teve, como viveu, morreu, como Uhum. é que foi, como é que não foi. Porque Sim. aí você começa a Fica mais entender fácil, lógico, o fica que mais o cara, fácil. o que o cara É, escreveu. Da mesma forma, a origem dos idiomas e tudo claro, mais. Né? claro. Tanto é que se existia, na década de 60, o ensino do latim, Uhum. nível ginasial. Sim. Eu não tive, porque acabei nascendo nessa época e depois, quando eu comecei, na década de 70, que eu estava no ginásio e tudo mais, já não existia mais o Sim, latim. sim. Tá? Ah, E o latim é a origem de muitos idiomas. Né? sim, com certeza. Principalmente, parece que não, mas, por exemplo, eu estudei alemão, né? Porque eu trabalhei numa É, empresa alemã. Eu tinha dificuldade para praticar porque os alemães queriam falar inglês comigo. Acabava praticando mais inglês do que o próprio é, alemão. E no é, alemão tinha um problema, né? Porque quando você vai estudar, você estuda o Hochdeutsch, né? O alemão padrão, né? é, Vamos dizer assim. é. Mas lá ninguém fala, entendeu? Assim, nas cidades, né? Você vai nas empresas, né? O cara fala o dialeto local, né? O Hochdeutsch você vai escutar na televisão, no Deutsche Welle, né? Nos canais. Mas esse é o problema. E eles queriam praticar comigo. Mas tem uma série de componentes dentro do alemão que vieram do latim. Olha aí, ó. Você está vendo? E parece que não, mas quando você vai estudar, você começa a ver vários elementos que vieram do latim, entendeu? Imagine o português, né, Alexandre? Ah, aí E nem se o fala, lógico. francês, que são línguas Sim, com uma origem muito forte no latim. sim, Então, sim. você chega num ponto, voltamos no início da nossa fala, né? O que é comunicar-se, né? Entendeu? Uhum. É ser entendido A ser pelos outros. entendido, Então, exatamente. é uma coisa muito importante. Então, por isso que existem aí você mesmo comentou, não teve uma orientação formal, uma Uhum. matéria, né, Não. na grade curricular na faculdade hoje, se levanta, né, situações, se você pergunta numa sala de 20, 30 pessoas, quem teve no seu ambiente escolar uma matéria Uhum. de comunicação para praticar a comunicação. Pois é. Praticar. Sim. Não é? Muito poucos levantam as mãos. Pouquíssimo, E pouquíssimo. mesmo assim, em ambientes de estrito senso, lá na frente já. Acima, né? Não é lato, não, é estricto senso. Uhum. Como eu já ministrei aulas na FGV para matérias de comunicação no pós, no pós, né, administration. Então, Uhum. você vai trabalhando a comunicação e existe uma lacuna grande aí, que pode e deve ser preenchida por nós consultores, não é, que nos Uhum. comunicamos, não que nós saibamos mais do que Uhum. os outros, né, seres humanos aí no Brasil em se comunicar em português, mas nós Uhum. temos a prática.
Uhum. É essa prática que a gente tem que passar para as pessoas, que nós temos que passar para as pessoas. Essa é Uhum. a minha visão em termos de Uhum. comunicação, né? Claro, É tem um uma... aspecto da relação humana da comunicação e tem a estrutural também, né, Alonso? Sim, A empresa precisa ter estruturas, eventos, claro. artefatos, ferramentas, né? A comunicação não se dá apenas, né, pela essa habilidade do um para um ou um para vários, né? Tem que ter estrutura também, né? Isso faz parte também do nosso processo de, por exemplo, de consultoria, é verificar, avaliar, fazer um diagnóstico disso, recomendar algumas ações, algumas práticas, processos, procedimentos, sistemas, ainda mais hoje, né, no ambiente colaborativo, todo dia eu recebo solicitação de cotação para sistematização de processo. Por quê? Por problemas de comunicação. Então, você vê, e são problemas de comunicação que, às vezes, volto a falar da palavra consciência. Às vezes não tem, a empresa não tem essa consciência. Acho que coloca a comunicação como uma habilidade apenas. Uhum, Deixa do lado. Só uhum, que essa habilidade em se comunicar melhor a cada dia que passa faz com que as empresas não tenham esses problemas todos. Né? Você vai sistematizar processos. Eu acho que, em termos de gerenciamento de processos, um dos mais difíceis, né, problemas para serem resolvidos são problemas de comunicação. Em sim. época que eu atuei como change management em implantação de softwares de gestão integrada, a comunicação é um negócio absurdo, né? Era problema atrás de problema. Aí você ia ver o fundo do problema. Lá no núcleo era o quê? Problema de comunicação. Uhum, Pessoas que não falavam no momento que deveriam falar, uhum, ou então que falavam demais em momentos que não deviam falar demais. Você tem uhum, que... A comunicação é um equilíbrio. Como nós temos a homeostase, né? Equilíbrio mental, equilíbrio corporal, nós temos que ter também na comunicação esse equilíbrio. uhum, E quando você percebe, estou falando demais, é melhor ouvir uhum. pouco, para simplesmente, né, você mudar o curso da história aí. Porque ninguém é melhor do que o outro em se comunicar. Né? E é importante saber a estrutura que você fala. São coisas assim, ó. Comprei agora esse livro aqui, estou dando uma olhada nele. Já tinha um antigo, Retórica de Retórica. Aristóteles, não é? Que fala exatamente a estruturação da comunicação. Como que você vai se comunicar? Só me permita, Alexandre, ler aqui Sim. quando ele fala do término, o epílogo da sua comunicação. E ele comenta assim que o epílogo compõe-se de 4 partes. Só o epílogo. A primeira consiste em predispor o auditório a nosso favor e contra nosso opositor. A segunda parte cumpre a função de amplificar ou atenuar o que foi dito. Olha só, interessante, hein? A terceira cabe a função de estimular as paixões do auditório. E, finalmente, não é? A quarta consiste em fazer uma recapitulação. Então, o que Boa. você faz? Você estrutura a sua fala. Né? E para você convencer as pessoas se entenderem e irem com você, aí entra a arte da persuasão. Aham. E comunicação você usa para negociar, para vender, para viver, né? Para E vai gerenciar equipes. gerenciar, liderar, tudo Tudo. você vai utilizar-se da comunicação. Não é? E você Exato. usa ao mesmo tempo. Você lidera, você negocia, você persuade, você influencia, não é? E você consegue o seu objetivo. Então, é Fundamental, né? É uma disciplina fundamental, fundamental na nossa fundamental. vida pessoal ou profissional, né? Exatamente, exatamente. É isso aí que a gente tem que ter em mente com relação à comunicação. E não Não se é? esgota por aqui. A gente vai abordar mais profundamente esse tema, porque é o cerne, né, da gestão, Sim. eu diria que da 3.0, principalmente da 3.0, é a comunicação, né, Alonso? Você sabe, eu sou meio, para falar de comunicação, eu sou meio suspeito, né? Então, eu sempre gostei da comunicação. Eu morei em zona rural, eu assistia, eu lia. Eu lembro na época, morava em sítio, Alexandre.
eu lia Enciclopédia Trópico, tinha lá o Trópico, era 20 volumes enormes e tal, eu li inteirinho aquilo lá, porque eu queria me comunicar, eu lia, contava histórias, eu fui pajem de uma das minhas irmãzinhas e eu, poxa, contava histórias para ela, gostava de gravar naqueles gravadores antigos, aquelas fitas cassete, Cassete, aham. né? Gravava algumas histórias, quando estava meio preguiçoso, deixava a minha irmã ouvindo Que legal. a minha voz né, no gravador. Então, e comunicação foi sempre era comunicação comigo mesmo, então estava tudo tranquilo, eu fui Sim, superando, né? sim, sim, E sim. aí, quando foi aquela comunicação com o outro, foi outro desafio a ser superado. Mas E a são cada desafios dia, que a gente não pode temer, a gente tem que enfrentar, na verdade. A gente estava até é conversando verdade. sobre isso. Eu acho que um dos grandes fatores assim que me fizeram ter participação em projetos internacionais e viagens internacionais e receber pessoal de fora foi justamente não temer o erro, né? Eu nunca temi falar errado, mas eu me comunicava. Eu sempre me comuniquei, sempre busquei passar a minha ideia, né, reforçar aquilo que eu acreditava, tentar entender as pessoas, tentar, de alguma forma, aperfeiçoar, né, a forma de comunicação com as outras pessoas, independente do Perfeito, país da origem. Né? Eu acho que esse é não perfeito. temer errar, mas lógico, tem que evoluir, né, claro. É. E não temer e ir para cima, né? O Ir não para temer cima. significa, mesmo com o medo de errar, você Sim, enfrenta esse medo, não é? sim, sim. Porque uma das coisas que sempre eu ouvi em cursos de comunicação é assim, puxa, ir lá na frente falar com uma multidão, ou então para 5 ou 6 pessoas, que para mim é uma multidão, é uma coisa muito difícil. O Sim, medo de errar, de ficar exposto sim, indevidamente, sim, sim. coisas desse tipo, né? O psicológico fala muito forte nesse momento. Sim, sim, sim. E é uma e como vencer essa barreira? Essa é a grande pergunta, não é? Uhum, Então, vencer a barreira, eu digo, é a uhum. prática, É a gente. prática, é a prática. Pratique, né, coloque-se em situação em que você se sinta desafiado. Exatamente. Zona de conforto não faz você crescer. Como você Exatamente. mesmo disse no início, o que faz você crescer é a zona do desafio. Então, Uhum, entre na uhum, zona do desafio, não só para comunicação, uhum. mas como nós estamos falando de comunicação, entre Sim, nessa zona agora, para você exatamente. fazer, né, para você crescer e se desenvolver como ser humano, profissional, etc. Maravilha, um tema apaixonante. A gente vai continuar conversando a respeito disso nos nossos próximos videocasts. E para pro próximo episódio, a gente vai trazer um tema também bastante interessante e relevante para todo mundo que está nesse desafio, né, desse momento, né, diferenciado que a gente está vivendo e precisa de ferramentas, né, para o seu dia a dia. Maravilha, Alonso. Exatamente. É isso aí, Alonso. É Fechamos o isso aí. dia? Então, fechamos nosso recadinho semanal e esperamos, né, Alexandre, que quem estiver nos assistindo volte e indique a outras pessoas, né? Vamos bater um papo. A ideia aqui é bater um papo de profissionais que têm afinidades em comum e que têm afinidades, naturalmente, e que gostam de levar dicas para que as pessoas possam ser melhores do que elas já são. Maravilha. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo iBusiness Cast. Até mais. Até lá.